Olá, nossos queridos telespectadores, estamos retornando agora com os nossos programas, diretamente no ar, né? Não temos mais as gravações, a gente veio de um período assim de reprises, né? Porque estávamos de recesso e agora retornamos com muita animação e numa data, né, Nilda, especialíssima, dia 8 de março. O nosso dia, né, gente, das mulheres. Então, os homens que nos desculpem, mas hoje deixa a gente comemorar, né? Temos esse direito. Exatamente. Esse programa que é muito esperado por nós, como vocês já sabem, e que vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 18 horas no canal 33 da TV Atualidade. Fora isso, o programa depois é reprisado em horários alternativos que em seguidinha vai ser mostrado aí no visor e vocês vão ficar sabendo, né? E hoje nós temos uma convidada especial. Temos. Olá, é um prazer, né, estar de volta depois de um recesso, de umas férias merecidas também, né? E voltar num dia tão especial. Apesar de que eu acho que o Dia da Mulher é todo dia, né? Todo dia, toda hora, 24 horas por dia, enfim. Principalmente quem é mãe, quem é avó, quem trabalha, quem faz e acontece. Mas é muito bom que tenha, né, o dia da gente dizer, hoje é o nosso dia. Né? Bem feliz com esse retorno, descansada, relaxada, né? E hoje com uma convidada especial, né? Que eu tive o prazer de conhecer bem pequena, né? Bem pequena, né? Minha aluninha. E é sempre bom a gente ver que os nossos alunos cresceram, evoluíram, né? São pessoas bem, e é um orgulho muito grande, né? E um prazer muito grande de ter aqui conosco hoje. Betiele Biagini. A Betiele, que ela já vai falar. Calma. A Betiele, na verdade, por que chegamos ao nome da Betiele hoje? Né? Porque a gente pensou em convidar uma mulher que conseguisse pegar uma gama de segmentos representativos. Né? É uma jovem, uma mulher, uma ativista, uma mãe agora, né, que descobriu o prazer da maternidade, uma filha maravilhosa, uma esposa, uma edil, uma vereadora, né, que teve por um tempo a experiência que nós queremos também saber da Betiele sobre como foi essa experiência no parlamento, né, e que é muito legal. Então a Betiele, ela é inspiradora por poder vivenciar todas essas facetas que nós mulheres, né, muitas vezes a gente desenvolve sem estar no cargo, né? À medida que nós temos que defender uma ideia no nosso lar ou levantar uma questão e lutar por ela, nós estamos sendo uma legisladora, né? A partir do momento em que a gente defende a causa animal, como a Betiele faz, ou a causa feminina, né, nós estamos sendo ativistas. E quantas vezes em casa a gente tem que defender uma causa, né, muitas vezes solitariamente. E o bônus de ser jovem, né? Como é bom a gente ter poder na juventude, fazer tudo isso num tempo em que na nossa juventude isso já não era tão comum, né? Era mais difícil. Ainda não é fácil, né, Betiele? Mas era mais difícil. Então é sobre isso que a Betiele vai conversar hoje conosco, que nós vamos ter 4 blocos, né? Porque nós temos todas essas facetas para explorar. E inicialmente, Betiele, eu gostaria que tu te apresentasse para os nossos telespectadores, para quem ainda não te conhece, né? Para quem é a Betiele? Tá bom. Quero agradecer de antemão, né, esse convite maravilhoso, né, estar aqui hoje, né, numa data tão importante, eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui, sabe? Pode ser pouco para algumas pessoas, mas é incrível tu ver teu trabalho sendo valorizado, né? Nilda, é um prazer imenso estar aqui hoje, sabe? Passou um filme, na hora que eu entrei aqui e te vi, assim, eu disse, meu Deus, sabe? E a
Denise, então, para mim, a professora Beth, assim, ó, eu carrego ela no coração. É incrível o carinho que eu tenho pela professora Beth. Então, eu nasci dia 28 de novembro de 89. Sou filha de pai motorista, né, muito conhecido aqui na região, um ABC, o Valmir Biagin. Trabalhou no 2X, no ABC. E a minha mãe, Elizabeth Biagin, é artesã. Desde pequena, assim, fui um tanto quanto rebelde, digamos assim. Lutava por coisas, digamos, brinquedos que pegavam o meu, eu já lutava, dizia que não, cada um tem seus direitos, esse é o meu brinquedo, esse é teu, vamos dividir certinho, assim. Sempre foi, digamos, um pouco polêmica, né? Mas com o passar do tempo, né, trabalhei fora aqui do município, depois retornei, né. Faz 15 anos que eu sou casada, né, com meu marido Anderson, e quando a gente tinha 2 anos de casados, foi um ano que deu uma reviravolta, eu acho, né, que a gente resgatou um animal de rua, depois a gente colocou nas redes sociais, na época eram redes sociais que não eram muitas, né, eram poucas, assim, na época, acho que era até o Orkut, né. A gente conseguiu encontrar, né, a dona desse animal. Depois, assim, automaticamente foram aparecendo animais ali onde a gente morava, sabe, abandono. Daí a gente começou a ajudar, botava, pedia doação com ração, com alimentos, e foi crescendo, até que chegou 5 anos depois, a gente tinha 70 animais em casa. Como que a gente vivia, né? A gente vivia à base de doação. A gente pegava, resgatava esses animais, levava para o veterinário dava ali, fazia anamnese, examinava. A gente tinha parcerias, né? Até hoje a gente tem parceiros, né, na causa. E assim segue. Hoje, atualmente, a gente está com um gatinho com 22 gatos e 15 cães. Diminuiu pela questão da minha saúde, né? Também, que eu não tenho mais como cuidar, né? Diretamente, o Anderson também, mas ainda mais com o bebê, né? E o filho, né? E o filho também, né? E é muito trabalho, a gente acha assim, que é pouco, mas não, é desgastante. É um envolvimento, né? Ainda mais que são animais doentes, né? Os gatos mesmo que a gente tem são gatos com AIDS e leucemia felina. Então eles usam medicação diariamente. E os cães, cegos, sem pata, sem a patinha, sem a perninha. Isso por maus tratos? Por maus tratos. Absurdo, né? O caso assim, que mais chamou a atenção que a gente resgatou, né, Anderson, foi perto da Amtrel, lá, naquela lixeira que tem. Mas lá abrindo um parênteses, aquele trajeto ali é conhecido por desovar. Desovar. Muito a triste. gente encontrou um que a gente conseguiu doar e o outro que está com a gente faz uns 8 anos, mais ou menos. Ele foi encontrado com os 2 olhos furados e as 4 patas quebradas. Mas, meu Jesus amado, a gente achou que ele não ia se resolver. Não ia sobreviver. Mas olha, graças a Deus. Mas eles são muito fortes, né? Eles se regeneram muito rapidamente, assim, tendo cuidado e afeto. Sabe que tem uma coisa assim que eu... Até nem vou te dizer que eu procuro entender, porque é uma coisa meio animal, né? Estamos falando de animais, mas de vez em quando a gente percebe que seres humanos têm umas atitudes pior que animais, né? Porque o que pensa uma pessoa que maltrata um animal a esse ponto, né? Cego, patas quebradas, o que passa por a cabeça dessa pessoa? Que, na minha opinião, na hora que está cometendo um ato desse, é animal pior do que o animal que está sendo maltratado, né? Porque a gente sempre diz que o animal, ele por instinto protege seus filhotes, né? O cão é dócil, né? Claro que a gente sabe que tem raças e raças, né? Mas e o homem, né? Que era para ser racional, digamos assim, tem uma atitude irracional, né? Porque, na minha opinião, quando se comete esse crime, essa barbárie, é uma atitude irracional, né? Não deixa de ser. É que a gente tem uma cultura do descarte, né? Em todos
segmento, digamos assim. As pessoas se desfazem das coisas, dos animais e muitas vezes das pessoas com a maior naturalidade, né? Isso, infelizmente, Como se fosse normal, né? está se tornando comum, né? Esse tipo de coisa. Essa banalidade que assusta, né? É um Essa desamor muito grande, né? E os animais, infelizmente, são os que mais sofrem, né? Mas o fato, né, Betiele, de tu ter, eu percebi que tu disseste ali que diminuiu o número de animais, mas não parou com o trabalho, né? Ah, sim. Isso é muito bacana e mostra o que vocês fazem por amor à causa, né? Porque tu teria todos os motivos do mundo, né, para chegar para as pessoas e dizer, olha, não me traz mais isso aqui porque eu tô doente, e teria toda a justificativa para não fazê-lo, mas continua fazendo. Então isso é que a gente quer também passar para vocês, que quando a gente faz uma coisa com a qual a gente se identifica, a gente consegue passar pelos obstáculos e consegue fazer, né? Essa demanda que diminuiu, tu tens notícia de outro tipo de acolhimento para esses animais que acabam não chegando? Então, assim, o que a gente faz agora, né? A gente está com 54 agora, eram 55, aí eram 23 gatos, agora diminuiu. E a gente tem galinhas também, galinhas resgatadas também. Sério? Da faixa. Temos cavalo também. Cavalo até... Galinha da BR. Galinha da BR. Aonde vocês... Não, agora vocês abriram um leque aí que nós vamos ter que ir a fundo nisso. Aonde tu mora, a área te permite isso? A área permite, graças a Deus permite. Porque é complicado, né? É complicado. Mas olha, eu imagino, se pra mim causou curiosidade, estranheza, eu tenho certeza que para vocês também. A gente vai ter que dar uma paradinha, né, para as mensagens dos nossos patrocinadores e a gente vai voltar, porque eu quero entender isso, né, porque... Quer saber se está mal por que isso acontece e como é que alguém pode... Como é que alguém pode, né, se desfazer dos animais. Mas acho que desse primeiro bloco a gente pode ficar assim, né, com essa mensagem. Quem são os verdadeiros animais? A gente precisa ser cidadão, né? Da forma, a Betiele achou a forma dela, tenho certeza que a Nilza tem a dela, eu tenho a minha. O que a gente não pode é omitir, né? Se omitir perante um cenário que está aí e que, pelo que a Betiele falou, está crescendo. Mas a gente já volta, toma uma aguinha e retorna, que a gente segue no programa Entre Linhas. Estamos de volta no nosso segundo bloco e nem preciso dizer para vocês que no intervalo aqui o assunto foi a questão das galinhas, né? E é de pronto, então a gente já engrena nessa pergunta para a Betiele, que eu me surpreendi. Existe isso então também, abandono de galinha? Sim, é que na verdade o que acontece na faixa, na BR, quando está passando, algumas propriedades abrem, né, os portões e elas acabam indo para a BR, né? E algumas acabam infelizmente atropelando. E daí quando a gente passa na BR, vê essa situação também, a gente já tem já a nossa caixinha e já traz, né? Tu sabe que há pouco tempo nós estávamos vindo a Porto Alegre, eu e meu marido, e eu vi umas galinhas, uns galos muito bonitos, inclusive, e eu comentei, esses animais que estão na BR, será que é o proprietário que solta e aí elas vão para lá? Normalmente sim. Porque aí acaba até sendo atropelado às vezes, né? Agora, gente, é incrível, a gente está falando sobre isso, né? Sobre esses animais que andam soltos, que andam sem cuidados. Me parece que não existe, né, uma legislação que faça com que as pessoas sejam responsáveis. Essa era a minha pergunta. Pelos seus animais, né? Porque não pode, exatamente, não tem cabimento. Isso que eu queria perguntar sobre o teu conhecimento a respeito de leis, né? Por exemplo, digamos que eu sou dona de um cavalo, tá? E esse cavalo está solto, ele está na rua. Eu não tenho uma punição por isso. Então,
hoje, né, o valor da multa varia entre 4 FM, que é um valor de mais ou menos R$ 4,10. Posso estar equivocado se é 4,59 ou 4,10. São em torno de R$ 20 a multa. Até nesse período que eu estava. Por dia em que o animal... Por dia. Por dia. É realmente pouco. É muito pouco. Até o período que eu estava ali na Câmara dos Vereadores, eu até fiz todo, né, a mudança de um novo projeto de lei, né? Mas aí com conversa acharam melhor não mexer agora, né? Porque a lei sempre tem uma desculpa. Aí o que acontece? Sempre tem a lei existe, o que não existe aqui no nosso município, infelizmente, é a fiscalização. E o cumprimento. E o povo, se tu vê que tem um cavalo ali, tu vai ter que ir para as redes sociais, tá? E falar, ó, tem um cavalo aqui. E alguém que conheça, né, o que recolhe esses animais, né, claro, a prefeitura vai avisar ele. Não tem uma pessoa específica andando, um patrulhamento, uma fiscalização, né, uma patrulha de meio ambiente para isso. Então a gente precisa da ajuda da comunidade. Em relação ao maus tratos, né, de animais. Até quando eu estava ali como vereadora, a gente teve o caso de um animal ser carregado da charrua até a Vila Julieta, enforcado, sendo enforcado. Ai, Jesus. O dono respondeu, né, normalmente, em termos circunstanciais, foi liberado. O que acontece? No nosso município teria que ter uma polícia, né, de meio ambiente, junto com um médico veterinário, para ver casos de maus tratos, porque há maus tratos e maus cuidados. Entende? Daí seria interessante ter esse médico veterinário para atuar nesses casos. E não tem? Não tem. O único médico veterinário concursado do município, ele atua mais na parte do grande porte, lá no abatedor também. Fiscalizações mais assim. Mas quer dizer que se o animal está solto e o proprietário é multado, é uma multa simbólica? É. Porque se só tivemos um caso aqui no município, posso estar enganada, que foi aquele senhor que enforcou o cachorro lá na avenida que está preso até hoje. O homem está preso? Está preso até hoje. Meu Deus. A nossa cidade, assim, ó, se ela não tomar consciência da causa animal agora, isso já está estourando. E já está ficando algo sem limite nenhum. Porque tu sabe que hoje de manhã eu comentei na escola que eu estive na área, lá dando uma olhada na área do recreio, e tinha 4 cachorros. E aí eu comentei assim, nós temos hóspedes lá na área, eles estão com periodizado, né? Comecei a brincar. E aí eu soube que hoje eram 4, né? Que às vezes são 6, às vezes são 8. E essa semana passada, a diretora teve que fechar a porta da escola porque era um bando, Meu Deus. sabe? Ou seja, são animais provavelmente da praça, né? Só que eu comentei, mas e uma fiscalização e uma denúncia, porque esses animais têm que ter um dono, né? Como é que é o processo de castração? O processo de castração hoje, né, a prefeitura está em licença, né, está perdão da palavra, vai cortar, né? Esse eu errar e vai cortar, né? Tá. Taca-lhe ficha depois da Eu legenda. lembrar o nome do... É o procedimento que tu quer lembrar? Não, licitação. A prefeitura está com processo de licitação que abriria em março agora castrações de fêmeas, né? Para cadelas e gatas, né? Então, ano passado, as meninas da Secretaria de Meio Ambiente conseguiram castrar 175 cadelas. É um número, né? Considerável, ajuda bastante, né? O que eu quero fazer até já um apelo é pro pessoal, assim, que pede bastante pra gente, que é professora, né? Consegue uma castração, quando vai ter castração, e a gente consegue, essa pessoa fala assim, mas eu tenho que levar, mas tem que pagar remédio. Ai, senhor, não, olha. Fulano vem aqui e busca, por que tu não vem? Então deixa que eu faço, então, né? Então aí tudo se torna complicado,
cuidado, digamos assim, né? Até nesse aspecto, o paternalismo, né? Tu tem que me dar, mas tu tem que vir buscar. Sim. Quer dizer, eu não saio. É a história aquela. Eu tenho que ir pra academia, mas quando eu me lembro que eu vou a pé, eu desisto. Exatamente. Não, e todo esse processo que envolve uma consciência coletiva é muito complicado. Isso acontece com os animais, isso acontece com o lixo, né? Isso acontece com os idosos, né? Que a gente sabe que a gente ainda tem muito a caminhar em termos de acessibilidade, né? E o que muda isso? Quando as pessoas se mobilizam e se organizam, porque senão vai caindo na vala comum e vai se atuando no que é mais urgente. O meu medo é que aconteça, como está acontecendo agora, né? Todo esse desequilíbrio ambiental é fruto de deixarmos para depois a questão da poluição e do lixo. Hoje a gente está pagando a conta. E com certeza com a causa animal vai ser a mesma coisa. E também a questão da conscientização, né? Que passa longe, né? A conscientização. Por quê? Porque se eu realmente tenho uma consciência do que eu estou fazendo, eu estou só empurrando para o outro. Eu também estou indo para esse mesmo buraco. Exatamente. Né? A gente fez, depois de falar do projeto Médicos que Ajudam, foi um impulso, assim, para a gente conseguir castrar mais animais, né? Tipo animais padrinhados. A gente tem o Simba ali, né? Que fica no centro. Aquele ali é um animal padrinhado pela comunidade ali, né? E hoje a gente tem 78 casinhas comunitárias espalhadas pela cidade. São casinhas que a gente coloca, por exemplo, se tu tem um animal lá na tua rua, né? E todos os vizinhos aqui dão alimentos a eles, a gente fez uma vaquinha, castrou, ou a gente mesmo conseguiu a castração para eles, né? Só não tem uma casinha, a gente disponibiliza, né? Tudo. Vira um cão comunitário. É um condomínio. É um condomínio. A gente coloca a plaquinha lá que está protegido por lei, porque pode ter alguém que achar que é absurdo botar uma casinha para cachorro, né? Então eu tenho. Que já aconteceu? Já aconteceu. Sempre tem. E a gente coloca lá essa casinha com cadeado, corrente, né? E o animal fica tá, e com relação ao vandalismo não acontece? Só teve uma até hoje, que foi a da praça. Justa da praça. Justa da praça, que a gente achou que não ia ter, porque tem câmeras, né? As outras seguem lindas e maravilhosas, sabe? A da praça foi a que teve vandalismo, que foi que quebraram os brasileiros. Vamos supor que alguém que está nos escutando e não tinha conhecimento disso ainda e quiser, né, colaborar com essa causa. Como é que faz, Betiele? Procura conversar contigo, Facebook, Instagram? Tem as redes sociais ali, Betiele Biagin no Facebook, tem a vereadora Betiele Biagin no Instagram, tem o nosso projeto também, que é Mães que Se Ajudam, tanto no Instagram quanto no Facebook. E é importante, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu não vou poder ajudar porque eu não tenho lugar na minha casa, eu não tenho onde botar um animal. Mas eu posso ajudar alguém que tem condições e talvez tenha o local, mas não tenha condições, porque o financeiro pesa, né? Sim. A gente sabe que quem vai pegar, não vai pegar por pegar, tem que pegar e cuidar, é responsabilidade, né? Tanto que a gente sempre vê, assim, a questão da adoção responsável, né? Se vai pegar, tem que cuidar. Exatamente. Mas essa questão, assim, de ter o animal por ter, né? Isso me incomoda. Por quê? Já vou dizer. Eu acho que para tu ter um animal, tu tem que ter essa consciência, essa responsabilidade de que ele é teu, né? E que tu és a responsável por esse animal, para alimentar, para acolher, para tudo. O que acontece? Eu não tenho animal, nem gato nem cachorro. É tanto gato no meu pátio, é tanto gato invadindo a minha garagem, minha área de serviço, derrubando coisas. E eu digo para o meu marido, eu não tenho um gato. Mas eu tenho que dar conta de todos os danos que eles causam no meu pátio, na minha garagem, né? E eu fico pensando,
Eu não vou, de forma nenhuma, não vou maltratar, não vou nada, mas eu acho assim, ó, um desrespeito Se a gente tivesse uma fiscalização... com quem não tem, que eu não tenho irmão, entendeu? Se a gente tivesse uma fiscalização, tu poderia entrar em contato, né, com essa fiscalização e o veterinário ir lá e constatar maus tratos. Tipo, ele ter uma conversa com os donos e explicar, ó. Não, e notificar, né, o dono. Aí não seria maus tratos, seriam maus cuidados. Maus cuidados, porque os animais, eles não são maltratados. Falei errado. Né? Mas eles seria estão... maus cuidados. Não, exatamente. Porque daí, no caso, eles estão pulando, então tem que ver por que eles estão indo atrás. Tudo bem que o gato tem, né, igual, tem hábito noturno também, tem um instinto, quer brincar, mexer em tudo. Mas por que eles estão indo lá? Estão com fome, estão com sede? Eu não vou fazer nem maltrato, nem mal cuidado com vocês, mas eu preciso interromper a nossa conversa. Com essas Porque duas nós gatas. precisamos, com essas duas gatas, né? Porque a gente vai ter que ir para mais um intervalo. Vocês viram como passa rápido. Quando tá agradável, passa muito rápido. Mas vai continuar, fica com a gente e já volta. Sejam bem-vindos ao terceiro bloco. Quem não estava nos assistindo e começou a assistir agora, fica tranquilo que os blocos anteriores vão ser reprisados durante a semana. Vocês vão poder conferir esse programa imperdível do Dia da Mulher, hoje com uma mulher aqui que tem 1001 facetas, né? E é uma mulher polvo. Mas é muito bom porque nos representa, né? A gente sabe que a mulher, ela é inquieta mesmo, né? E ela quer fazer muitas coisas. E é tão bom quando a gente se vê representada, né? Então, Betiele, eu acredito que tu deve ouvir muito essa fala de outras mulheres, né? Ai, obrigada, né? Tu me representa. Eu acho tão bacana. Quando a gente diz tu me representa, né? O poder que essa frase tem. Exatamente. Quer dizer que eu confio no que tu está fazendo e que se eu pudesse, estaria fazendo e que contigo, de né? certa forma, delegando poder. E delegando poder. E é sobre isso, né? Essa tua capacidade, né? De aglomerar pessoas em prol de causas e pautas importantes, que a gente vai falar um pouquinho agora, inicialmente no projeto Mães que se Ajudam, né? Que eu sei que é um projeto já que não é de hoje, que é essa capacidade, né, de poder juntar essas causas, essas pautas e fazer a coisa andar, né? Fala um pouquinho para nós do que seria esse projeto Mães que se Ajudam, né? E por que esse nome? Não, e como tudo começou? Então, eu engravidei, né, do B em 2020. Quando ele nasceu, eu tive uma depressão pós-parto, né? E daí, falando com os meus médicos, eles falaram, procura alguma coisa que uma válvula de escape ali que tu consiga tirar tua tensão de foco. E como a gente está sempre ajudando as famílias, né, tanto com a causa animal, eu também ajudava algumas outras famílias, né, aí eu comecei a pegar roupinhas, assim, de uma noite, na verdade, uma noite eu tava dormindo e falei assim, gente, as roupinhas de bebê são tão caras, né, R$50 uma calça, vou pegar e vou começar a juntar, vou higienizar, se estiver limpinha, né, conheço bastante gente, e vou passar pra frente. Só que eu jamais poderia imaginar, assim, que em uma semana a nossa casa ia estar lotada de doações, né? Era carrinha, era berço, era tudo, assim, de itens. De doações. De doações. Só que na minha adolescência, eu já tinha algum problema relacionado aos ossos e não tinha diagnóstico. E com essa força de fazer para limpar, higienizar esses itens, né, começou a me dar uma dor muito forte no quadril. E eu fiquei 6 meses com a equipe do quadril lá no Moinho para descobrir uma doença rara, que se chama sinusite infecciosa. Não tem cura, mas tem o processo de remissão. Eu fiz o tratamento em 2021, fiquei o período de 2022 todo em remissão sem dor nenhuma, mas agora eu estou, né, em tratamento, faço quimioterapia oral. E ainda não tive meu processo de remissão. Creio que logo terei, né? Se Deus quiser. Mas em relação ao projeto, o projeto tomou, assim, acho que em 9 meses a gente já estava mandando doações para fora de Butiá.
Primeiro começou assim, os municípios mais perto, né? Arroio dos Ratos, Minas do Leão. As mães entravam, né, em contato comigo ali pelo WhatsApp e falavam, Bê, por acaso tu não tem uma roupinha, assim, uma fralda, né? Porque é pra mãe carente e tal. Como o B não tinha um ano, né? Era uma correria imensa, né? E a minha cabeça ainda se curando do pós-parto e mais o diagnóstico, né, da simplivite. Então tava tudo uma loucura, assim. Aí de noite eu tava pensando, gente, vamos botar um nome para esse projeto e vamos meter ficha, né? Aí vai mães que se ajudam, porque uma vai ajudando outra e assim vai. E hoje a gente já eram 8 municípios, agora são 12 municípios. Que vocês atendem? Que a gente atende. Mas que maravilha. E a gente recebe doação de Londres e Itália. Fora do país a gente recebe doações. E é incrível, assim, sabe? Isso aí tem que ser divulgado. É. Por isso que o programa, vocês viram, quando a gente convida alguém aqui para vir no Entre Linhas, a gente tem todo um cuidado, né, Porque... em trazer alguém que nos revele coisas importantíssimas. Isso é muito bacana, exatamente, né? Porque, assim, ó, às vezes a dimensão que se tomou. aquela história do acontece ao lado, né? Às vezes acontece ao lado histórias fantásticas que não são divulgadas. Claro que o teu trabalho tem todo um reconhecimento, mas eu digo assim, ó, e esse programa serve, né? Vem servir a isso. Que eu tenho certeza que muita gente não tem conhecimento da amplitude desse projeto, né? E convém a gente também falar aqui, né, Betiele, porque quem está lá do outro lado também pode estar pensando a respeito disso. Não pensem que é fácil, né? Não. Que a Betiele já está lá com Londres, que tá, mas até ela chegar nesse patamar, muita coisa acontece. Com certeza, Há de se ter muita persistência, né? Porque nós vivemos numa cidade pequena, né? Onde iniciativas individuais às vezes não são muito bem compreendidas, né? Porque às vezes tem aquele time que não faz, mas não quer que alguém faça. Exatamente. Então a primeira reação, digamos assim, é a crítica pela crítica. Mas não se procura, né, conhecer aquilo para saber, bom, o que eu posso fazer então para ajudar? Porque no momento em que a gente vê causas como essa, tão importantes, que estão gritando aos nossos olhos, é só a gente sair de casa, abrir a porta, olhar, observar a rua, que a gente já vê animais, né, na rua, que a gente já vê pessoas, a gente até não via tanto pessoas pedindo, hoje a gente já vê pessoas pedindo, né? Por quê? Porque há toda uma questão demográfica, toda uma questão de desemprego, né? De pós-Covid. Então, assim, ó, e a gente vai entrar num período bem complicado futuramente agora, que é o período eleitoral, né? E que depois nós vamos falar no último bloco a respeito mais especificamente. E que tem os carentes, mas tem os oportunistas. E a gente tem que saber bem diferenciar uma coisa da outra e não rotular trabalhos, porque é do partido A, porque é a fulana. Não, gente. A gente tem que pensar assim que a política, ela ocorre o tempo todo e mais quente, de forma mais efusiva, de 4 em 4 anos, né, teoricamente. E depois a vida segue, os animais vão continuar com problemas, as pessoas vão continuar com problemas. Então não adianta a gente, no acalorado da coisa, simplesmente criticar ou tecer um juízo de valor sem antes conversar com as pessoas. Mas, Denise, o problema é que eu uso essa palavra assim meia, né? É nojento. É nojento. Por quê? Porque aquela pessoa, e eu, como prof de filosofia, né? Sempre acho que tem que buscar a origem das coisas, mas é a tal coisa. A primeira coisa é ou de digamos, de um intermeio de uma situação, pegou só aquilo ali, né? E sem conhecimento de causa, né? Sem conhecimento de origem, já vem a crítica. Primeira coisa é a crítica, sabe? Eu não busco saber como começou, por que começou, quem é que iniciou,
né? Para que eu possa ter um respaldo de dizer algo, se eu sou contra, se eu sou a favor, e todo mundo é livre, né? Para expressar a sua opinião, mas que seja uma opinião com conhecimento. Sim. Né? E despessoalizar as coisas, sim, né? Normalmente Tem que a pensar gente, nas causas, sim, nas pautas. Normalmente a gente escuta assim, por que tu não vai ajudar? Não querem trabalhar, só que não sabem, tipo, a gente recebe currículos, sabe? A gente já conseguiu, né? Meu marido tá ali. A gente já conseguiu. Vocês não estão vendo porque ela é muito ciumenta. Ela só concordou que ele entrasse no estúdio se ele não aparecesse. A gente não vai teimar com uma mulher dessa, né? Com um poder desse. Então o Anderson tá ali, de castigo, né? A gente tá podendo vê-lo, mas vocês, ó, ela não vai dividir. A gente faz entrega desses currículos para algumas empresas, né? Para essas pessoas conseguirem, né, um emprego. A gente já teve, sim, alguns retornos, né? Das pessoas conseguirem, que a gente ajudar, conseguir um emprego e depois nos doou, sabe, o que a gente passou, que foi roupas, alguns itens, do alimento, sabe, isso é muito gratificante. É um processo exaustivo, com certeza, né, muito exaustivo. Foi terça-feira, nós saímos de casa às 8 horas da manhã, fomos para Santa Cruz, Pantano, depois voltamos para Charqueadas e finalizamos em Arroio dos Ratos as entregas. Então, e aí é só vocês dois? Só nós dois. Nossa. Claro que daí o que a gente tem? A gente tem parcerias, né, com as assistências sociais do município, sim. Que algumas já encaminham, tal pessoa tem lá várias pessoas que precisam de ajuda. Então a gente junta tudo e leva para essas pessoas e lá eles distribuem, né? E tu sabe que eu fiz um comentário ontem na escola. A gente sabe que existem o nosso município não é um município de pessoas de poder aquisitivo muito alto, né? Tem as exceções. Mas eu percebi esse ano na escola um número gigantesco de crianças carentes, de famílias carentes. Sim. Esse ano a gente fez, foi o primeiro ano do projeto Mães que se Ajudam, que a meta era 150 kits escolares, né? A gente conseguiu bater quase 400 kits escolares. E isso foi assim, pra nós foi incrível. A gente felizmente tem gente muito solidária, né? Eu espero que as pessoas me entendam. Só um pouquinho. Dá para te segurar isso aí e falar no próximo bloco? Não. Então tá. Eu tô me sentindo numa tesoura aqui. Então, assim, pro próximo bloco, um desafio para ti, 2 coisas. A Nilza vai fazer desenvolvimento dessa ideia e tu vai responder uma pergunta que eu vou lançar agora. A máxima, prefiro meus cachorros que muita gente, é verdadeira ou não? Por quê? Voltamos no próximo bloco. Voltamos e esse é o bloco derradeiro, que a gente fica assim, lamentando porque é o último e a gente espera que vocês também, porque tem muitas outras coisas que a gente podia conversar. Bem mais inclusive, Betiele, fica já de antemão o convite, quando tu puderes voltar de novo, pra gente conversar, divulgar o trabalho, né? Daqui a pouco o Entre Linhas fica à vontade da causa pra gente poder atingir mais gente. Nilson, o que tu ia falar para nós? Eu ia falar o seguinte, que eu entendo todas as situações, né? Eu entendo a carência, né? Eu sou contra aquela pessoa sair julgando sem ter conhecimento de causa. Mas eu também entendo, Betiele, e Denise, não sei se vocês concordam ou discordam, que assim como tem o necessitado, né, que de fato é o necessitado, tem o acomodado, né? Vem a nós o nosso reino, né? E isso é uma questão que a gente sabe que a gente tem uma trajetória gigante de paternalismo, né? Que o governo tem que providenciar, mas a gente sabe que existem pessoas que estão numa zona de conforto tão grande que daqui a pouco, e eu falo isso de brincadeira na minha casa, mas pode acontecer, que daqui a pouco alguém vai chegar e vai dizer, alguém vai querer que alguém vá na minha casa fazer a minha comida porque eu não vou me levantar daqui. E é nessa situação que a benesse vira obrigação. Exatamente. Né? Então, que esse é o perigo. Exatamente. Então, assim, o que eu me refiro?
que a gente entende realmente, e não é butchar, né? A gente entende realmente a situação de pobreza no mundo, né? Mas a gente entende também a situação daquele que se vitimiza, né? Porque está sempre em prol de benefício próprio. Então a gente tem que ponderar, né? que ponderar, exatamente. Né? E o pior, né, Ponderar. Nilza, que essa família, ela gera outra, tem uma geração que vai repetir o padrão. Era isso que eu ia dizer. Aí o que acontece? Né? A criança, ela está ali sendo educada, né? Ela está vendo que pedir é mais fácil, ela está observando, claro que tem as ressalvas. Por exemplo, eu conheço família extremamente pobre, mas pobre assim, ó, da minha família judaica, né? E no entanto se tornaram grandes homens, grandes mulheres, né? E só não passaram fome porque ajudavam. Agora, a gente sabe que tem também aquela pessoa que diz que a obrigação é do outro, a obrigação é do governo, a obrigação de tirar o lixo que eu tirei do meu pátio, né? Que venham tirar. Sob essa perspectiva que a Nilza levanta nesse momento, a gente já podia ir um pouquinho na questão da tua experiência legislativa. Tu deve ter visto bastante situações assim, nessa linha, né? Sim, que nem no projeto, né? A gente, quando entra em contato conosco, a gente pega e conversa. É como se fosse, querendo ou não, uma entrevista. Pergunta como é que funciona. Sim, até para entender o contexto, né? Não vai sair dando para um e tirando para outro que precisa, né? Então a gente conversa, entra em contato com a assistência social, porque daí a assistência social normalmente vai estar a par daquele, né, caso ali. Se não tiver, a gente repassa também para a assistência social, né? Então é muito importante ter esse jogo aí junto. Mas infelizmente acontece. Eu participei de uma campanha, o Gurias, que olha, se não fosse tarde, que seria como? Fizemos uma campanha uma campanha do inverno, né? Campanha do agasalho? Campanha do agasalho solidário. Gurias, acreditem, pessoas foram buscar para vender. Quer dizer, tirando de quem está precisando, que a campanha Eu até achei que tu ia dizer outra coisa, porque eu já vi pessoas biquíni. Não, tirando. Em campanha, limpeza de roupeiro, entendeu? Não. Para a campanha do agasalho. Buscando, e depois a gente tem informação de que estava vendendo. Mas é o cúmulo, né? Sim, até teve um amigo nosso que falou que tinha uma torradeira para vender, para doar. E daí ele falou pra gente que foi uma mulher num carro, praticamente zero lá no carro. Dá para entender? Então tudo tem que o bom senso, né? Nada como o bom senso sempre é importante. Sabe que agora que falou essa questão, é bom tocar também nessa questão. A gente faz brechós para causa animal, né? Agora a gente tá juntando peças que sejam novas, assim, boas, né? E que a gente possa fazer esse brechó e doar todo o valor, né? Ou para uma agropecuária, ou diretamente para uma clínica animal, que a gente sabe que aqui no Butiá a gente tem um número considerável de protetores. Então a intenção é fazer esse brechó e destinar esse valor, tanto desse valor vai estar o protetor aqui na agropecuária. Ele vai lá, compra o que ele quiser de Eu acho o brechó uma coisa fantástica, porque ganham todos, né? Ganham todos, ganham quem compra, né? Tu não acha que essa época que a gente está vivendo, essa estação de que nós estamos indo para o lado do inverno, mas ainda não é inverno, não complica um pouco a doação? Eu vou doar de inverno, eu vou doar de verão. Sim. Né? Porque é meio, né? Não terminou meio, mas também não começou o outro, né? Sim, ontem a gente recebeu uma sacola lá de Minas Leão que tinham roupas para repassar para o projeto, mas que ajudam, né? Que era roupas de bebê. E tinha roupas pro brechó, que nem tu falou, tinha vestido, tinha jaqueta, né? A gente já deixou tudo separado.
sabe? Porque Eu acho que Aí no brechó tá valendo qualquer estação. qualquer estação. o ponto X lucro. é uma peça usável, né, gente? É. É só pensar assim, bom, é uma peça que eu usaria, Sim. então vou doar para Você sabe que brechó. assim, Betiele, até é bom para que a gente esclareça, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ajudar, né? Sempre gostei de ajudar. E inclusive não sou uma pessoa a pegar nada de bens materiais, né? Mas é bom eu trazer esse esclarecimento, que eu sempre participo de campanhas, né? A do Mauá, então, meu Deus. Né? Até porque eu digo que Mauá é minha segunda casa, né? Mas eu faço doações para as ONGs, eu faço para charqueadas, né? Inverno e verão, né? Para charqueadas. Então, às vezes, as pessoas vão na minha casa e eu penso, acabei de fazer. Mas sempre tem algo que eu vou lá e, pode levar, né? Inclusive, foi no ano passado que foi edredom, foi cobertor, foi manta. Sempre tem uma coisa. Sempre tem, uma né? coisa. Sempre tem. E é bom a gente saber que a gente está contribuindo, só que é o que eu me refiro. O brechó é bom, a campanha é boa, mas para quem que eu estou entregando? Né? Quem é que vai usufruir disso aqui? Porque a gente teve essa experiência negativa da venda, né? Sim. Inclusive foi vendida uma jaqueta minha. Isso é quando Eu não doei há com uma maior seriedade, amor, né? carinho, Não já há um falei, critério. É um dos meus xodós, mas vai agasalhar alguém. E ela foi vendida. Esses percalços. E agora, aproveitando esse exemplo nada legal do ser humano, né? Que somos imperfeitos. Corre o risco. Mas eu ainda prefiro pensar que isso não é a maioria, eu né? não desisto do ser humano. Sim, A gente ainda pensa que não é a maioria. Aí é que entra aquela fala. Eu prefiro os animais. A gente vê muito isso quando a gente está aborrecida, né? A gente tá muito, principalmente normalmente quem fala essa frase, assim, é porque já foi bastante judiado, assim, né? Já mexeu muito no coraçãozinho, né? Porque, olha, às vezes a gente prefere mesmo um olhar sincero num animal. Não, e o animal, né, seja ele qual for... Mas eu não sou dessa massa. Eu entendo que às vezes a gente tem até um carinho maior, digamos assim. Eu tenho uma amiga minha que ela diz que tudo na vida dela é o animal que ela tem, né? O cachorrinho que ela tem. Uma cachorra. E eu entendo, né? E a minha filha tem a paixão, né? Da minha filha dorme na cama, né? E eu digo que ela é bem, eu digo, mas é folgada, né? Dorme no travesseiro. Tem que ter o travesseiro, senão não dorme. Mas eu ainda aposto no ser humano. Mas eu aproveito essa frase, esse jargão, para reforçar o que ele me diz muito, assim, é o que eu sinto nos animais, né? Aquela pureza que o ser humano tem e que o animal não perde e o ser humano perde. Então que a gente use o exemplo dos animais, né? Que mesmo sendo, quantos vídeos a gente vê, né? Do cachorro abandonado e correndo atrás daquele carro e correndo. Aí chega a dar uma coisa na gente, eu digo, mas que ser humano é esse que vê um cachorro ali, mas, né? Denise, que só tá... para tu ter uma ideia, quantas crianças são postas Exatamente. Então a gente usa isso para dizer assim, para mim vale mais um animal do que esse ser humano. Por quê? Porque ele não está usando a capacidade dele de ser humano, que é ter a racionalidade para lidar com isso. Que o animal ele faz por instinto. E nós temos o instinto e temos mais a intelectualidade, né? O conhecimento. Né? Não se justifica, né? Não. Mas, Betiele, olha, a gente ficaria... Hoje é um tipo de gravação, não, de programa, hoje a gente está ao vivo, né? Gravação você estava assistindo durante as nossas férias. Mas é um tipo de programa que a gente ficaria horas aqui a fio debatendo. Porque ele abre, né? Abre vários leques de discussão. Por isso fica aqui o convite para quando tu quiseres retornar. E a gente normalmente pergunta para as pessoas que vêm nos visitar o que ficou nas entrelinhas para a Betiele ter participado hoje aqui conosco. Do Entre Linhas.
É muito bom ter esse espaço para poder contar um pouquinho, né, dessa minha trajetória, né, tanto nos projetos sociais. Não deu tempo para a gente falar, né, um pouco do curto período que eu passei, né, na Câmara da vereança. Da vereança. Não, mas não terminamos ainda. Eu acho que até tudo que nós falamos aqui tem muito a ver com a tua vereança. Porque a gente acompanhou um pouquinho, né? As redes sociais têm isso, nos possibilita a gente poder acompanhar. Que tu, como vereadora, tu levantou essas pautas, assim. Sim, tu colocou a causa animal, a causa da mulher, e mobilizou muitas mulheres, que é o que a gente quer fazer hoje, né? Eu acho importante que, infelizmente, as mulheres ainda são a minoria, né? Sim, na política. Infelizmente. Na minha vereança também, por eu ter uma doença rara, sem cura, né? E, por exemplo, hoje eu tô aqui super bem, né? Semana passada eu tava andando de muleta, tava fazendo morfina, até tô com as marcas aqui. Levantei também a causa autista, né? Porque é uma causa que, principalmente no nosso município, eu me identifico muito, porque as mães são muito julgadas, os filhos são extremamente julgados, tem julgamentos absurdos que são totalmente desnecessários, né? E eu não quero ocupar muito tempo de vocês, né? Não ocupou, não. Mas, ocupou bravamente, a gente agradece, né? O tempo é muito E corrido. fica o convite, Claro. realmente, para que a Muito gente obrigada. possa conversar normalmente. O assunto não se esgotou. Não se né? esgotou. Tem muito para se falar. O Feliz Dia da Mulher, Pra todas Feliz nós. Dia da Feliz Mulher, Dia da Feliz Dia da Mulher, Mulher, Pra né? todos vocês E a que todos os homens que saibam, abracem as suas mulheres, as mulheres das suas vidas, A todos porque aqueles realmente parceiros, né? É verdade. porque a gente se complementa, a gente não compete. Tá bom? Um abraço, até o próximo Entre Linhas. Até a próxima.